Hunter x Hunter é uma das obras mais aclamadas dentro dos animes, com conceitos geniais. E sendo revolucionária entre os animes e mangás, essa obra moldou uma geração. E é dentro dessa obra tão aclamada que está o arco que para mim é o melhor arco de todos os animes. E vamos falar um pouquinho sobre ele. Antes de mais nada, eu não vou recontar todo o arco aqui. O que eu quero com esse vídeo é trazer momentos dentro desse arco e conceitos que fazem ele se tornar tão genial quanto ele é. Minha ideia é trazer momentos e reflexões dentro desse arco que você às vezes não percebeu. E eu te garanto que pelo menos um desses momentos vai mudar a sua percepção sobre eles. E não se esqueça, se você gostar de tudo que eu falei aqui, deixe seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de comentar o que você achou do vídeo. Eu afirmo que esse é o melhor arco dos animes, porque acredito que ele faça algo extremamente difícil de se fazer. O arco das formigas quimeras, além de entregar as lutas muito bem feitas, assim como Hunter x Hunter sempre fez, também consegue entregar profundidade nas suas críticas, nos seus personagens e na sua história, que faz com que muito anime seinen fique com inveja. E esse arco nos deixa com gosto amargo na boca, e com uma pergunta que fica ecoando por muito tempo na nossa cabeça. Quem são os verdadeiros monstros dessa história? Togashi já abre o arco das formigas quimeras de maneira muito foda. Isso porque é nos apresentado o conceito de fagogênese. E é nos explicado que por conta dessa fagogênese, a formiga rainha passa a característica dos animais que ela come para sua prole. Esse conceito é muito interessante porque Togashi já nos mostra onde essa história vai dar. Nós pensamos na hora quando isso é apresentado que eventualmente a rainha vai começar a comer humanos e vamos ter formigas com características humanas. Os mais espertos e atentos podem até ter adivinhado que eventualmente ela também devoraria usuários de Nen, mas nem o leitor ou espectador mais atento poderia adivinhar que Togashi estava cozinhando um conceito genial e que seria o fio condutor deste arco. Nesse arco nos é apresentado a NGL, um país extremamente isolado e natureba, onde nada e nenhum equipamento tecnológico seria permitido. Mas descobrimos que na verdade a NGL é o epicentro de produção de droga do mundo de Hunter x Hunter, sendo comandada por mão de ferro e crueldade por seu líder Gyro. Nesse ponto aqui tem algo muito interessante que eu sempre fiquei pensando. Não temos uma resolução direta de como a formiga rainha chegou na NGL, e é muito conveniente que essa formiga tenha parado logo em um local extremamente isolado, onde sumiço de pessoas é algo natural, por conta da facção de Gyro. Eu sempre acreditei que em algum momento deste arco, eles iam nos revelar que alguém teria plantado a formiga rainha naquele local. Porém, essa explicação não é desenvolvida, e ficamos com a teoria de que ela teria chegado ali por destroços de alguma embarcação. O que é muito estranho pensando que ela viria do continente negro. Descobrimos nesse arco como foi o passado de Gyro, sendo um dos momentos mais icônicos dos animes. Isso porque é incrível como Togashi para um pouquinho a sua história para desenvolver um personagem extremamente secundário, até terciário, e faz isso com uma maestria absurda. E descobrimos que Gyro tem um passado todo fodido, e ele se torna esse vilão cruel a partir do momento que ele descobre. Foi quando Gyro finalmente entendeu. O universo não se importa comigo. Esse arco é tão genial que ele consegue criar um passado de um personagem tão icônico em apenas meio episódio do anime. Esse momento é muito importante, pois é estabelecido Gyro e sua organização criminosa para nos mostrar que não estamos numa vila ou no País das Maravilhas. Na verdade, aquela terra já sofria com a crueldade dos próprios humanos. Mas mesmo assim, os habitantes da NGL não esperariam que uma escuridão ainda mais terrível estava se aproximando deles. Como era de se esperar,
eventualmente os humanos entrariam no cardápio da rainha. E começamos a ver as primeiras formigas quimeras com características humanas. E com o poder da fala e da inteligência, ficou muito mais fácil para as formigas se organizarem e levar comida para sua rainha. Comida essa que seriam os humanos que habitam a NGL. Togashi inverte a lógica humana de criar animais para serem tratados como alimento e mostra como essa ação é bastante cruel, nos colocando em uma situação bastante desconfortável, quando vemos a nossa espécie sendo tratada como alimento. Esses momentos são importantes também para definir uma sensação que sentiremos ao longo de todo esse arco. Parece que a situação sempre vai piorar. Isso porque até mesmo Hunters se tornam vítimas dessas formigas. Então imagine o que sobraria para as pessoas que moram na NGL. Esse arco consegue construir tensão de uma maneira indescritível, pois ao mesmo tempo que queremos ver os desenrolares daquela história, tememos pela vida dos personagens e o que pode acontecer. Vemos aqui que não são os humanos devorados que se tornaram formigas, mas as formigas que nasceram vão se tornando humanas, e essa diferença é muito importante. Isso porque as formigas quimeras são utilizadas para fazer uma crítica a vários sentimentos humanos. E o primeiro sentimento que vemos é o egoísmo. Mesmo formigas que têm na sua genética a missão de servir a sua rainha, são possuídas pelos sentimentos de egoísmo dos seres humanos. E começamos a ver essas formigas que acabaram de nascer, que já estão pensando mais em si mesmo do que no grupo ou em sua rainha. As formigas também começam a desacatar as ordens da rainha e buscar poder para eles mesmos. Isso já é uma discussão de como o poder pode consumir as pessoas. Porque essas formigas poderosas e que derrotam até Hunters deveriam se curvar a uma rainha. E com poder suficiente, vemos outra característica humana bastante sombria. Vemos que agora as formigas se divertem ao exercer seu poder superior. E aqueles animais que teoricamente só matavam para se alimentar, começam agora a se divertir no processo da matança. Aqui vemos toda a brutalidade e o sadismo humano em ação. Também nos é mostrado que algumas formigas não agem dessa forma, mas isso serve para nos mostrar que a exceção confirma a regra. E a regra é que o poder, geralmente para os seres humanos, vem acompanhado de opressão e crueldade. E esse pensamento vai ser muito importante e mais desenvolvido mais para frente desse arco. É nesse momento que vamos ver a conclusão dos conceitos que Togashi vem trabalhando nesse arco. E é aqui também que vamos ver a desconstrução de diversos clichês dos shonens, passando tanto pelo protagonista quanto pelo vilão. Gon, diferentemente dos protagonistas que estamos acostumados, ele não é obstinado ou motivado. Na verdade, Gon possui uma obsessão muitas vezes doentia por seus objetivos. E isso é trabalhado a obra toda. Mas é no arco das formigas quimeras que vemos a obsessão de Gon ir afundando ele em uma escuridão que o consumiria completamente. Novamente vemos o clichê de eu preciso ficar mais forte sendo utilizado de uma maneira completamente disruptiva sobre Gon aqui, pois esse sentimento de querer ficar mais forte para Gon não vem de motivos nobres. Na verdade, esse sentimento acomete ele pela culpa de ter deixado Kaito ser capturado. Se ele fosse mais forte, isso não aconteceria. A obsessão de Gon aqui se mistura com a obsessão de encontrar o seu pai. Isso porque Kaito para ele é uma figura paterna. Então a obsessão gigantesca que Gon já tinha de encontrar seu pai acaba se misturando com a obsessão de resgatar Kaito. E tudo isso na cabeça de uma criança que não teve uma figura paterna em sua vida. Eu acho foda que o design dos olhos de Gon tem bastante destaque no design do personagem. E justamente nesse arco, é por seus olhos que Togashi nos mostra como essa criança está completamente imersa em escuridão. E Gon parece não estar muito preocupado com os resultados da invasão. Ele está ali única e exclusivamente para resgatar Kaito. E isso conversa muito bem com o egoísmo que Togashi já tinha trazido com as formigas quimeras humanizadas. E como sabemos, todo esse fervilhão de sentimentos
sentimentos de Gon acabam explodindo quando ele descobre que na verdade Kaito sempre esteve morto. E a transformação de Gon também conversa justamente com o tema deste arco: quem realmente é o monstro? Pois vemos que Gon, antes de assumir uma forma adulta, passa por um processo de transformação que faz com que ele seja muito mais ameaçador e muito mais amedrontador que qualquer formiga que apareceu até aquele momento. E esse momento é muito impactante porque Gon dá sua vida e o seu futuro para derrotar Pitou, mas ele não faz isso para salvar o mundo. Na verdade, ele não quer derrotar Pitou, ele quer estraçalhar Pitou, e por vingança. E é muito interessante que ao longo desse arco, Killua também vai sofrendo com isso, já que ele parecia ter encontrado aquilo que ele sempre quis, que era um amigo, e agora ele vê justamente esse seu amigo que ele demorou tanto a encontrar, sendo consumido pela escuridão que ele mesmo fugiu a vida inteira. E aqui vemos parte da resposta para a pergunta que esse arco está sempre nos fazendo: de quem seria o verdadeiro monstro? Gon é o exemplo de que até uma criança considerada pura e inocente pode ser consumida pelos sentimentos mais vis e obscuros da humanidade, como vingança e obsessão, e assim se tornar também um monstro. Um dos pontos que eu acho muito interessante nesse arco é como o mundo está reagindo ao que está acontecendo na NGL. Isso porque praticamente eles não sabem o que está acontecendo. Apesar de vermos inimigos extremamente poderosos e termos a certeza que Meruem e seus guardas reais poderiam sim dominar completamente a Terra, vemos que além de Morel e Netero, os outros Hunters que são enviados para auxiliar na invasão e destruição das formigas não parecem ser o que tem de melhor na associação. Isso porque após vermos Netero conversando com os políticos desse mundo, entendemos que na verdade o plano ali era uma contenção de danos. Quando eu vi a execução do plano de Netero, que era baseado em explodir uma bomba que tinha o potencial de matar todos que estavam em volta, a minha cabeça explodiu junto com a bomba de Netero. Isso porque foi ali que eu percebi que o plano dos políticos por trás da associação era usar os Hunters para reunir as formigas mais importantes. E ali Netero utilizaria a bomba e mataria todos. Óbvio que eu entendo que isso seria um plano B. Porém, já era sabido que as formigas eram muito poderosas e as chances de vitória na porradaria seriam muito baixas. Netero tinha informação de que essas formigas eram extremamente poderosas, mais poderosas que todos os Hunters que ali estavam. E é por isso que eu acho que Netero alterou o plano original e quis apenas explodir o rei, pois ele confiou que seus Hunters cuidariam do restante das formigas, pois não faria sentido nenhum explodir apenas o rei, já que sobraria toda a sua guarda real e Netero, que era o Hunter mais poderoso até o momento, estaria morto. Então, baseado na falta de recursos que os políticos da Associação Hunter enviou para a NGL, e também por Netero portar uma bomba de destruição em massa, temos uma boa ideia de que o plano original dos políticos por trás da Associação Hunter era economizar recursos não enviando muitos Hunters e destruir as formigas todas reunidas com a bomba. E para reunir todas essas formigas, eles utilizariam os Hunters que estavam na NGL como isca. E por todos esses argumentos que eu usei, é correto afirmar que a invasão do Palácio Real era para ter sido a Marcha da Morte dos Hunters que participaram. A batalha final entre Netero e Meruem se trata da resposta para a pergunta que o arco vem nos fazendo até aqui. Apesar da ideia clara que Togashi queria passar com esse embate filosófico entre Meruem e Netero, tem um ponto que eu sempre achei muito importante e eu nunca vi ninguém falando. Mas antes de tocar nesse ponto, vamos à resposta do arco. E sim, Togashi está dizendo que nós somos os piores monstros, e não tem como discordar dele. Nós superamos as formigas em todos os pontos que eu abordei lá atrás. Egoísmo, crueldade, sadismo, nós somos melhores em tudo isso. E precisou de uma formiga que deveria governar perceber isso e entender que isso está errado e que precisaria mudar.
Netero, por outro lado, é o nosso representante nessa discussão. Então, assim como a humanidade, ele rejeita e ignora conceitos que deveriam ser óbvios para nós, como convivência, igualdade e defender os mais fracos. E a explosão da bomba é um recado para as formigas. Nós não tememos os monstros, pois a humanidade já se tornou há milênios um monstro muito mais eficiente que vocês. Além de considerar esse arco como o melhor dos animes, esse plot twist final da explosão da bomba é para mim um dos melhores plot twists de todos que eu já vi na minha vida. Togashi já vinha fazendo isso durante o arco todo, mas nesse momento ele para com o shonen de lutinha e decide nos passar uma mensagem extremamente impactante de como a realidade pode ser muitas vezes mais dura que os piores pesadelos da ficção. Porém, antes de tudo isso acontecer, tem um momento na conversa de Netero e Meruem que sempre me chamou muita atenção e que pode dar uma definição ainda mais complexa para esse arco e para essa discussão. Enquanto Meruem fala de sua vontade de transformar o mundo em um mundo mais igual e defendendo os mais fracos, como eu disse anteriormente, Netero parece ignorar e rejeitar essa ideia. Mas na verdade isso parece ser um pouco mais complexo. Precisamos lembrar que Netero nesse momento tem mais de 100 anos de idade e Netero certamente já ouviu esse discurso mais de uma vez. Em certo momento Netero até chama Meruem de criança, não porque o rei das formigas nasceu recentemente, mas por conta da sua ingenuidade. Netero também sabe que para executar esse plano, Meruem precisaria acabar com a vida de diversas pessoas. E como Netero já viveu o suficiente para ver diversos idealistas, assim como Meruem, colocando seu plano em ação, ele sabe que na verdade e no fim, essa história sempre termina igual. Netero sabia que se ali deixasse Meruem seguir com seus planos, ele não estaria mudando a realidade do mundo, mas sim fazendo com que o poder apenas trocasse de mão. Esse arco é tão genial que ele levanta a discussão de quem seria o monstro. E na entrelinha desse debate filosófico entre Meruem e Netero, ele desenvolve essa ideia de Netero ser um cara realista e pessimista, porque Netero viveu o suficiente para saber que idealistas como Meruem são os mesmos que desenvolvem as bombas usadas nas pequenas ditaduras. Puta que pariu, isso é genial! E apesar desse arco ser maravilhoso e ser uma obra de arte, ele ainda nos deixa com um gosto ruim na boca. Isso porque terminamos ele um pouco mais pessimista com a humanidade. Mesmo com a vitória sobre os monstros, parece que os nossos personagens terminaram pior esse arco do que começaram. E mesmo com a vitória da humanidade sobre as formigas quimeras, não dá pra dizer que foi o bem que venceu. E eu acho que esse arco é uma obra-prima, porque obras-primas costumam te fazer pensar mesmo após o seu final. E na minha opinião, mesmo deixando um gosto ruim de pessimismo na boca, o arco das formigas quimeras em Hunter x Hunter vai te marcar pelo resto da vida.